Olá, meus amigos abençoados, povo de Deus, povo escolhido de Deus. Assim como o povo de Israel era escolhido do Senhor, assim é o povo de hoje. Meu amigo, vamos nós agora começarmos a nossa leitura, que está registrada no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 35, aonde Deus fala através do profeta Jeremias, dizendo a Jeremias a fazer um teste, a fazer uma prova com o povo de Deus. Essa palavra é direcionada ao povo de Israel, um povo que andava soberbamente e não obedecia à voz do Senhor. Mas, meu amigo, vemos hoje que o povo de hoje que professa o nome de Jesus, que professa o nome de Deus, tem se mostrado inúmeras vezes provado por Deus. Deus tem colocado eles à prova e eles têm rejeitado a palavra de Deus. Assim como aquele povo de Israel naquela época vivia, o povo de hoje estão assim os evangélicos, os crentes, enfim, toda essa geração que se diz adoradores de Deus e que convivem dentro de um lugar chamado igreja, congregação, templo. Assim eu gostaria de direcionar essa palavra, Jeremias 35, onde Deus falava com Jeremias assim, dizendo assim: a palavra que o Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles e leva-os na casa do Senhor. E na câmara ele dá-lhes vinho a beber. Então tomei Jamazias, filhos de Jeremias, filho de Amazias, e aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gildalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, sobre Manassés, filho de Salum, o guarda do vestíbulos. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, copos. Ele disse: bebei isto. Uma pausa, um momento. Meus amigos e irmãos, vamos analisar esse texto aí, onde diz que Deus falou com Jeremias e mandou ele chamar a família dos recabitas, toda a casa. Pois aquele povo não congregava, não ouvia a palavra do Senhor. Não era protestante como nos dias de hoje. Não tinha um lugar para ele congregar, não visitava esses lugares. Mas era temente às ordens de seus familiares, dos seus mais velhos, dos seus pais. Eram obedientes. Assim como o povo deveria de ser com a palavra de Deus. Então Deus estava colocando eles à prova, porque conhecia eles, sabia da fidelidade deles. Mandou levá-los à casa do Senhor, o lugar, o templo, aquele lugar onde se reuniam as pessoas que se diziam que eram tementes a Deus. Então Deus colocava eles à prova ali. Mandou Jeremias servir a eles vinho, a eles beberem, perante aqueles homens de Deus, perante os guardas que cuidavam daquele local, perante os filhos de Gildalia, homem de Deus, que está na casa do Senhor. Pessoas que eram obreiros, músicos, pessoas que cuidavam do templo, que representavam ser algumas pessoas de aparência, pessoas que se diziam ser importantes para aquelas pessoas. Então Deus colocou eles à prova. Coloca a idade de beber vinho a eles. Vamos ver o que diz aqui no capítulo 6. Disseram-lhe eles: não beberemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos,
e não edificarei casa, e não fareis sementeira, não plantareis, nem possuireis vinhas alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, em que viveis peregrinando. Então, obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, enquanto nos ordenou de maneira nenhuma bebermos vinho nos dias, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas noras, e nem edificaremos casa em habitação, e nem temos vinha, e nem campo, e nem sementes, mas habitamos em tendas, assim obedecemos tudo o que fizemos, segundo nos ordenou Jonadab, o nosso pai. Glória a Deus. Glória a Deus por essas pessoas que eram obedientes aos pais, que ouviam o que seus pais passavam. Agora vamos comparar nós hoje, nessa geração que se dizem evangélicas. Esses jovens que você vê por aí nos dias de hoje, que diz que representam ser uns evangélicos, pessoas de boa aparência, mas são pessoas extremamente vazias. São pessoas sem compromisso, sem temor a Deus. Porque não temem a Deus e nem respeitam os seus pais, não obedecem. Nem a palavra dos seus pais terrenos, nem a palavra de Deus. Se nós colocarmos hoje esse povo à prova, como Deus mandou Jeremias colocar esse povo à prova, nós vemos que a maioria desses evangélicos estão só brincando com a palavra de Deus. Estão andando com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que são conhecedores da palavra, mas na verdade não conhecem e não temem ao Senhor. Pessoas que muitas das vezes você vê louvando a Deus, ali no púlpito adorando a Deus, mas depois, ao sair, são totalmente diferentes. Estão envolvidos com drogas, prostituição, bebedeiras, homicídios, latrocínios, enfim. Uma raça maligna. Pessoas que escandalizam o Evangelho nos dias de hoje. São pessoas que são desaprovadas por Deus, mas são aprovadas pelos homens. São pessoas que têm atrapalhado o crescimento espiritual do povo humilde, o povo que teme a Deus, que busca a Deus. Então vemos que esses falsos adoradores nos dias de hoje não temem a Deus. Pois você vê as notícias que correm no dia a dia, vemos e temos comprovado que eles são reprovados na boa obra. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes o seu líder, o seu pastor, ele não está preocupado em ministrar a palavra para que venha dar crescimento espiritual na vida da pessoa. Então ele oferece aquilo que as pessoas mais querem. As pessoas mais gostam da carnalidade, dos prazeres mundanos que se tem. Então aí é que entra o mundo para dentro das igrejas. Pergunto para você nos dias de hoje. Você tem congregado? Você sente amor, prazer em ir num lugar chamado templo, lugar chamado igreja, congregação, para ouvir a palavra de Deus? Eu acredito que 90% das pessoas que temem a Deus não concordam em congregar hoje. Sabe por quê? Porque o povo tem se decepcionado, visto que pessoas se aparentam ser o que são, mas não são de coração. Andam na carne, satisfazem o desejo da carne e aborrecem o Espírito Santo. Então, podemos comparar essa geração adúltera que hoje se promove em várias classes dentro das igrejas, começando de pastores, ministros, apóstolos, bispos, pastoras, e enfim, toda a classe evangélica, toda a classe. Nós vemos que encontramos essas pessoas nessa margem de erro, prostituindo a palavra de Deus.
E aí é que nós vemos que os chamados de Deus não são só aqueles que estão dentro dos templos, dentro das igrejas. Nós podemos notar que as pessoas nos dias de hoje temem a Deus, andam na integridade com Deus, mesmo elas não congregando. Mas se fartam do bem-estar, da honestidade, da benignidade, da bondade de Deus e se fortalecem a cada dia buscando ao Senhor. Não estão contaminados com essas coisas mundanas, mas estão cada vez mais aptas para reinar a vida eterna. E esses que se parecem, muitos por aí, não são nada. São apenas figuras, são apenas modelos de anjos caídos que estão por aí escandalizando as coisas de Deus. Pois bem, vamos continuar nossa leitura e dizendo assim: quando porém Nabucodonosor, o rei da Babilônia, subia à terra, dissemos: vinde e refugiamos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios? Assim ficarmos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes a minha palavra? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, quem ordenou aos seus filhos não beberem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, até obedeceram às ordens de seu pai. E a mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não obedeceram. Começando de madrugada, enviando todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora cada um do vosso mau caminho, e fazei boas ações, e não sigais outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei aos vós outros e aos vossos pais, mas não me inclinastes aos ouvidos e nem me obedeceste. Glória a Deus, né? Então, dá para você ver que Deus tem chamado as pessoas a um propósito. Deus tem chamado pessoas para congregarem. Deus tem chamado as pessoas por um propósito. Muitas vezes as pessoas têm chance de melhoras de vida. Mas as pessoas, muitas vezes pela ganância, muitas vezes iludido pelos seus líderes, estão aí de fachada. Estão vivendo a brincadeira de ser crente, de ser evangélicos. Estão brincando de ganhar salvação, pois eles não sabem que já foram salvos desde antes da fundação do mundo. Deus escolheu cada um de nós para um propósito, mas muitas das vezes as pessoas se corrompem. Sabe por quê? Porque a falta de compromisso com Deus, é falta de ouvir a verdade, é falta de ter conselho, é falta de ter bondade no seu coração, é falta de querer mais de Deus. Então, a palavra é muito clara, que quando diz que Deus chamou os filhos de recabitas ali, e provou eles. Hoje, se você chamar essas pessoas, esses ditos evangélicos, crentes que andam por aí, chame eles para uma festa em sua casa. Chame sem propósito nenhum. E olhe a cara deles, para ver como que eles olham para você. Se aparentam ser de Deus, mas estão esperando que você ofereça bebidas, até drogas a eles. Sabe por quê? Porque a vida deles é essa. Sempre foram mundanos. Sempre andavam no caminho da perversidade. Você olha para essas pessoas que muitas vezes você olha para eles e pensa: como eu gostaria de ser como essa pessoa. Não se engane, meu amigo. Nem tudo que se reluz é ouro, a Bíblia diz. Então, temos que consultar a palavra de Deus e entendermos que cada vez mais nós estamos enxergando que o fim está próximo.
Estamos vendo que as pessoas estão perdendo o ânimo nas coisas de Deus. As pessoas estão fracas. Sabe por quê? Porque não se alimentam do bem espiritual que é a palavra de Deus. Então assim cada vez fica mais fácil de compreendermos que esse sistema corrupto, esse sistema religioso que está em nosso meio, está elevando as pessoas cada vez mais a decaírem da fé. Muitos têm desejo de participar, mas não conseguem encontrar uma porta para que se ouça o evangelho de verdade. Hoje tem milhares e milhares de pessoas que ministram a palavra, dizem que são pregadores, pastores que estão aí nas redes sociais, brincando de evangelizar, brincando de pregar a palavra de Deus, mas enganando as pessoas. Não querem falar do evangelho, querem dar endereço de igrejas, querem levar a pessoa a uma igreja para apresentar o pastor, mas eles não querem que a pessoa já seja liberta pela palavra de Deus. Então brincam de evangélicos protestantes, brincam com a consciência do povo de Deus. Então, podemos perceber que estamos caminhando para uma reta final. Mas assim diz, no versículo 16, diz assim: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. Acaso a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardasse os seus mandamentos, os seus preceitos, fizesse segundo vos ordenou. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na presença do Senhor. Glórias a Deus. Então aqui podemos entender aonde Jeremias teve a palavra do Senhor, trazendo o recado ao povo de Deus. E essa palavra hoje é recado para o povo evangélico, para essa geraçãozinha que se encontra aí, que diz que estão evangelizando, pregando a palavra de Deus, andando com a Bíblia debaixo do braço, mas não conhecem a verdade. Muitas vezes têm mandamentos de homens, muitas vezes são ordenados por homens. Muitas das pessoas hoje procuram sair evangelizar, entregar panfleto, mas a única coisa que eles sabem dizer é vai à igreja, sabe? Então vemos que essas pessoas estão trabalhando para os homens. Mas a palavra direcionada é para você hoje, que não congrega em igreja, mas que teme a Deus e que busca, tem sede de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos: nunca faltará homem na presença de Deus, que esteja na minha presença. Nunca vai faltar homem. Então, meu amigo e amiga, você que ouve essa palavra, fica para você aí. Nunca faltará homem de Deus na sua família. Sabe por quê? Se você está ouvindo esse vídeo, porque foi Deus que fez você ouvir essa ministração, essa palavra. Então procure por Deus. Se volte para Deus. Não busque pelo homem. Não queira se encontrar com o homem. Não congregue em um lugar chamado igreja, onde esses homens estão querendo vender, doar objetos, levar você a fazer campanhas de libertação, buscar. Porque tudo isso é só fachada, meu amigo, minha amiga. Tudo isso são só coisas do homem, do ser humano, coisas terrenas. Mas busca pelo seu Criador, porque Ele te encontrará e te fortalecerá a cada dia.
Pois assim seja feito, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Graça e paz aos abençoados.